Salve, salve galera! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo belezinha? Espero que sim, hein? Bom, gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre raiz quadrada de números inteiros. Mas bom, aí você deve estar me perguntando aí, né? Mas pô, professor, eu já sei calcular uma raiz quadrada, eu já sei o que é uma raiz quadrada. Ok, eu tenho certeza absoluta que você manja tudo sobre raiz quadrada. Mas o que acontece é que agora a gente vai ver um caso bem específico de raiz quadrada, que é o quê? Quando entra os números inteiros. Por quê? Porque os números inteiros, eles podem ser tanto positivo como também negativo, né? E neste caso do número negativo, a gente vai ver o que acontece, que é um caso bem peculiar da raiz quadrada. Então, bom, esse vídeo é para você que já manja um pouco de raiz quadrada, mas quer aprender um pouquinho mais, melhorar os seus conhecimentos, e para você também que não sabe absolutamente nada sobre raiz quadrada, você está no lugar certo agora. Então, bom, bora para essa aula aí. Mas, bom, galera, antes da gente começar essa aula de fato, eu gostaria de pedir algo especial para você, que é o seguinte: você curtir esta aula e também se inscrever no nosso canal para você não perder absolutamente nada do mundo da educação. Então, bom, galera, sem mais delongas, bora para essa nossa super aulona aí. Então vem comigo aqui, ó, chega aí. Bom, raiz quadrada de números inteiros, ok. E bom, galera, algo que eu já adianto para vocês é que a raiz quadrada, ela nada mais é do que uma operação matemática, certo? E bom, já que a gente está falando que ela é uma operação matemática, ela é representada por um símbolo. Então olha aqui, ó, chega aí. Esta aqui, ó, este símbolo que está em amarelinho, que parece um V todo estilosão, é o símbolo que representa uma raiz quadrada, certo? Olha aqui, ó, onde eu estou passando com o mouse, é o símbolo da raiz quadrada. E ele recebe um nome especial, que é o quê? Radical. Então toda vez que a gente vê esse Vzão aí todo estilosão, a gente tem que lembrar que ele é o nosso radical, beleza? Então ele é o símbolo da nossa raiz quadrada. Perfeito, perfeito. E bom, percebam que neste círculo em azul aqui, galera, eu chamei de radicando. E bom, todo número que estiver aqui dentro do nosso símbolo da raiz quadrada vai ser o quê? Vai ser o nosso radicando, certo? Então olha só, todo número que estiver dentro da nossa raiz quadrada, a gente vai chamar este número de radicando. E para ficar um pouco mais claro para vocês, galera, olha só, se liga só neste exemplinho que eu vou fazer aqui junto com vocês. Bom, vamos supor que eu quero escrever uma raiz quadrada. Eu tenho que escrever o símbolo dela, aqui ó, o nosso radical, e aqui dentro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever o nosso radicando, que neste caso, o meu radicando vai ser 36. E é desta forma que a gente representa uma raiz quadrada. E bom, galera, algo muito importante que a gente tem que aprender também é como se lê uma raiz quadrada. Então olha só, vem comigo aqui embaixo, ó. Bom, esta primeira raiz a gente vai ler da seguinte forma, ó. Raiz quadrada de 4. Bem simplesinho, né, galera? A gente só vai mudar o valor e o nome do radicando, certo? Então olha só, repetindo, raiz quadrada de 4. Tranquilinho, tranquilinho. Próximo exemplinho aqui, ó, como que a gente lê? Da seguinte forma, ó, raiz quadrada de 25. Babinha, babinha, tranquilinho. Olha só o nosso próximo exemplo e último também, raiz quadrada de 121. Então é só a gente falar raiz quadrada de e completar com o nosso radicando, tudo bem? E é dessa forma que a gente lê uma raiz quadrada. E agora, galera, partindo de fato a aprender como se calcula uma raiz quadrada, é o seguinte, ó. Uma raiz quadrada, ela nada mais quer da gente, ela quer saber qual número que vezes ele mesmo dá o nosso radicando. Então, repetindo, uma raiz quadrada, ela quer saber qual número que vezes ele mesmo, ou seja, eu vou pegar este número e multiplicá-lo por ele mesmo, certo? Então ela quer saber qual é este número que vai dar o nosso radicando. Por exemplo, para ficar um pouco mais fácil, se você não entendeu, ó, o seguinte aqui, ó, nosso primeiro exemplinho, nós temos a raiz quadrada de 4. E ele quer saber, né, qual que é o valor da raiz quadrada de 4. E bom, já adianto para vocês, galera, que é o seguinte, ó, é muito importante para a gente manjar tudo de raiz quadrada, a gente saber bem salteado a nossa tabuada. Sim, galera, a famosa tabuada vai ser muito importante neste caso. Porque o que, ó? Olha só, raiz quadrada de 4. A gente tem que encontrar o valor dessa raiz. E como eu falei para vocês, a gente tem que encontrar um número que vezes este mesmo número que a gente pegou vai dar o nosso radicando. Então, olha só, para ficar um pouco mais simples, vou dar a resposta aqui para vocês, hein? Raiz quadrada de 4 é igual a 2. E bom, por que igual a 2? Porque se a gente pega o número 2 e faz vezes ele mesmo, a gente vai ter o quê? Vai ter o número 4, que é exatamente o quê? O nosso radicando. Então olha só, raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4, que é o nosso radicando. E essa é a ideia que a gente tem que ter para calcular uma raiz quadrada, tudo bem? Então olha só, mais um exemplinho aqui pra gente, ó. Raiz quadrada de 16.
Bom, pensar em um número que vezes ele mesmo dê o nosso radicando. E como eu falei para vocês, a tabuada é muito importante, porque olha só, a gente sabe que 4 vezes 4 é igual a 16. Então, o valor da nossa raiz quadrada aqui, neste caso, vale 4. Porque 4 vezes 4 é igual a 16, que é exatamente o nosso radicando, belezinha? Olha só, mais um exemplinho aqui, ó. Raiz quadrada de 49. A gente quer saber qual o valor da raiz quadrada de 49. Perfeito. E bom, lembrando da tabuada mais uma vez, a gente sabe que 7 vezes 7 é igual a 49. Então a nossa resposta neste caso aqui vale quanto? Vale 7. Porque 7 vezes 7 é igual a 49, que é exatamente o valor do nosso radicando. Perfeito, perfeito. Mais um exemplinho aqui, ó. Raiz quadrada de 25. A gente quer descobrir qual o valor dessa raiz quadrada. E bom, lembrando da tabuada do 5, a gente sabe que 5 vezes ele mesmo é igual a 25. Então, a nossa raiz quadrada aqui, ó, equivale a 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25, que é exatamente o nosso radicando. Perfeito, perfeito. E bom, galera, o que acontece aqui é que para a gente calcular uma raiz quadrada, muitas vezes ela não vai vir tão bonitinha como a gente está acostumado, com a tabuada do 5, a tabuada do 6, do 4, do 2, enfim. O grande problema é quando a gente tem números muito grandes, né? Por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 100. Bom, o 100 é um pouco mais simples, porque a gente sabe que 10 vezes 10 é igual a 100, né? Então vamos colocar aqui, ó, que raiz quadrada de 100 é igual a 10. Porque 10 vezes 10 é igual ao nosso famoso e conhecidíssimo número 100. Perfeito. Mas, bom, o que acontece aqui agora, galera, é que é o seguinte, as coisas começam a dar uma complicadinha quando mais a gente aumenta o nosso radicando, né? Porque a gente não tem muito conhecimento depois da tabuada do 10, né? A gente tem o costume ali de aprender da tabuada do 1 até a tabuada do 10, né? Mas, bom, o que fazer neste caso, né? Ah, vou sair testando números aleatoriamente. Não. Eu tenho uma dica infalível para vocês calcularem raiz quadrada de números muito grandes, que é o seguinte, ó, vem comigo aqui que eu vou te ensinar tudo sobre essa dica, ó. Hashtag dica, tá até em roxinho, rosa, pink, não sei, chama do que você quiser aí. Então olha só, vamos ver. Bom, a gente quer calcular mesmo a raiz quadrada de 144, perfeito? E esta dica que eu vou dar se chama fatoração, certo? E a gente vai ver o porquê. Então olha só, vamos pegar o nosso radicando aqui, que é 144, e vamos fatorá-lo, certo? Primeiro a gente vai começar dividindo por 2, certo? Porque é o menor número primo que divide 144, e vai dar 72. Bom, 72 dá para dividir por 2 ainda, que dá 36, perfeito, perfeito. E 36, como é um número par, também dá para dividir por 2 ainda. Então eu vou vir aqui, ó, e vou dividir por 2, ok. 36 dividido por 2 é igual a 18, show de bola. Show de bola, outra... Show de bola. E 18 também é um número par e ainda dá pra gente o quê? Dividir por 2 mais uma vez. E 18 dividido por 2 é igual a 9. Belezinha. Bom, já o número 9 a gente não consegue dividir por 2. Então eu vou vir aqui, ó, e vou dividir por 3. Tudo bem? E 9 dividido por 3 equivale a 3. E 3 eu vou dividir por 3, que resulta em 1. E quando a gente chega em 1 aqui embaixo na nossa fatoração, a nossa fatoração chegou ao final. Beleza, então a gente vai passar uma linha aqui, ó, para indicar que acabamos a fatoração. Perfeito. E, bom, e agora, né? Fiz tudo isso aí, mas e daí? E daí nada, galera. Agora é que vem a mágica, a belíssima matemática. Porque é o seguinte, como a gente está falando de raiz quadrada, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a cada dois números iguais apenas um. Meu Deus, como assim? Olha só, da seguinte forma, chega aí, ó. Bom, aqui nós temos o seguinte, ó. Nós temos dois números 2. E entre esses dois numerozinhos aqui, eu vou escolher apenas um. Então, olha só, eu vou pegar os dois numerozinhos 2 aqui e vou escolher apenas um. Perfeito. E a mesma coisa eu vou fazer com os numerozinhos de baixo, certo? Mas eles têm que ser iguais. Então, olha só, aqui eu tenho um 2 e aqui embaixo eu tenho outro 2. Então, eu vou pegar esses dois aqui e vou escolher apenas um. Perfeito. Bom, bora pro próximo. Aqui embaixo a gente tem dois números 3. E o que a gente vai fazer? Vai pegar os dois e ficar apenas com um deles. Belezinha. E depois de feito isso, galera, o que a gente faz? Nós vamos multiplicar esses números que a gente escolheu.
Então, olha só, a gente vai fazer 2 vezes 2, que equivale ao número 4. E este número 4, que foi a nossa resposta da multiplicação anterior, a gente multiplica pelo último número que aparecer ali, que é o número 3, que a gente selecionou. E 4 vezes 3 é igual a 12, certo? E olha só, por incrível que pareça, esta aqui é o quê? É a nossa belíssima resposta que a gente tanto queria para aquela raiz quadrada, certo? Então, depois de tudo isso, o que a gente conclui? A gente conclui que a raiz quadrada de 144 equivale a quanto? Equivale a 12. Então a gente vem aqui, ó, mudar a cor aqui da minha caneta, e coloca que a raiz quadrada de 144 é igual a 12, e tá aí a nossa respostinha. Então olha só, galera, mais uma vez aqui eu falo para vocês que esta dica é muito valiosa. A fatoração tem um poder muito grande quando a gente fala de raiz quadrada. E bom, galera, o último tópico que nós vamos estudar na aula de hoje é o seguinte, né? Porque a gente só falou até agora de número positivo, né? E a aula é raiz quadrada de números inteiros, então tem tanto positivo como negativo. E bom, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, ó. Existe raiz quadrada de um número negativo? Isso a gente vai ter que pensar bastante a partir de agora. Porque é o seguinte, ó. Vamos supor que eu falei para você o seguinte. Calcula aí para mim a raiz quadrada de menos 9. E bom, se a gente parar para pensar na mesma coisa que a gente fez com as raízes anteriores, a gente tem que pensar em um número, certo? Que vezes ele mesmo resulte no nosso radicando. Então olha só, se a gente parar para perceber aqui, ó. A raiz quadrada de menos 9, o nosso radicando é menos 9. Aí você vai lá, né, todo inocentão, toda inocentona, e vai lá e coloca que a raiz quadrada de menos 9 é igual a menos 3. Uhul, acertei, beleza. Aí você vai lá e me justifica, porque se a gente pegar menos 3 e multiplicar por ele mesmo, ou seja, menos 3, a nossa resposta vai ser o quê? Vai ser menos 9. Aí você vai lá e fala, é isso aí, pronto. E adivinha, você vai lá e erra. Infelizmente, galera, você vai errar a questão se você me der esta justificativa. Porque olha só, bom, se a gente pega este valor que você falou pra mim, que é o menos 3, que seria a resposta, se a gente pega ele e multiplica ele por ele mesmo, a nossa resposta não vai ser menos 9. Vai ser 9 positivo, certo? Porque o quê? Porque multiplicação de dois números negativos, a resposta é um valor positivo. E o nosso radicando neste caso é o quê? É negativo. Então esta resposta está errada completamente, certo? Mas bom, aí beleza. Aí você vai lá, fala, ok, professor, então eu vou tentar de uma outra maneira. Eu falei, ok, tenta a sorte aí e vamos ver no que vai dar, certo? Aí você chega pra mim, né, e fala que vai tentar pegar este menos 3 aqui, eu vou apagar, e vou multiplicar ele apenas por 3, certo? Então vou vir aqui, ó, você explicando pra mim, hein? Vou pegar o menos 3 e vou multiplicar por 3, porque aí vai dar o menos 9, e aí eu acertei a conta e descobri o valor dessa raiz quadrada. E adivinha, você vai errar novamente, galera. Se você fizer isso, você vai errar de novo. Porque é o seguinte, igual a gente falou no começo, quando a gente está falando de raiz quadrada, a gente quer pegar um valor, certo? E este mesmo valor multiplicar por ele mesmo. Então, por exemplo, se a gente escolher o menos 3, a gente tem que multiplicar ele de novo por ele mesmo, pelo menos 3. E aqui a gente pegou o menos 3 negativo, certo? E multiplicamos pelo 3 positivo. E a gente não pode fazer isso, porque eles são números totalmente opostos. E se a gente fizer isso, a gente vai estar roubando muito. E está totalmente errado. E bom, a partir disso, galera, eu já adianto para vocês que não existe raiz, certo? Quadrada para números negativos. Ó, decora lá. Repetindo mais uma vez. Não existe raiz quadrada de números negativos. Decore isso aí, hein? Vou até escrever um X aqui, ó, gigantesco, nesta raiz quadrada de menos 9, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, bom, galera, o que eu tinha para vocês na aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da nossa aula e que principalmente vocês tenham compreendido tudo sobre raiz quadrada, certo? Então, bom, galera, muito obrigado aí de verdade por terem me dado essa atenção, por terem me dado a chance de explicar raiz quadrada para vocês. E é isso. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.